Bom, colegas, mais uma vez estamos aqui para trabalhar um texto com vocês. Este vídeo é apenas um processo de aproximação. O texto de hoje vai ser o texto A Indústria 4.0 e o Futuro do Trabalho, Tensões e Perspectivas, do Marcelo Graglia e da Noêmia Lazaresti. Basicamente, vocês vão perceber que nesse texto os autores são um pouco mais otimistas do que os textos que nós temos até então lido. Apesar de apresentarem alguns aspectos negativos, eles encontram ali um espaço para acreditarmos ali numa superação, né, numa emancipação, melhor dizendo, desses aspectos ligados à automação, à perda de vários empregos que vão ocorrer, ao processo de robotização, né? Então, vamos dar início aqui a essa aproximação com o texto. Vocês poderão perceber na leitura que os autores trazem a ideia de que a tecnologia, ao longo da história da humanidade, ela é responsável por uma evolução grandiosa, né? O autor Edgar Morin, já num dos seus livros chamado Método, acho que é o Método 6, se não me falha a memória, ele mostrava lá que o ser humano ele precisa da técnica. Por que ele precisa da técnica? Do desenvolvimento da técnica. O ser humano é um animal que enxerga mal, né? O ser humano ele é lento, o ser humano não voa, o ser humano é frágil. Então, para compensar essas dificuldades, houve o surgimento da técnica, da tecnologia, das várias tecnologias ao longo da história da humanidade, que lhe propiciaram, né, um crescimento que é tangível, que é relevante, né, e relacionado intrinsecamente com o desenvolvimento científico e civilizatório. No entanto, eles alertam também que, historicamente, há um temor, né, desse avanço tecnológico que o ser humano acaba desenvolvendo na história do seu conhecimento técnico, e esse movimento histórico, né, de temor é pela inovação, pelo novo, né? Tudo que é novo inquieta, assusta, mas, por outro lado, também liberta, né? Então, o foco do texto do Marcelo e da Noêmia vão focalizar esses dois lados e nós vamos aqui acompanhar um pouquinho esse trabalho deles. Para ilustrar essa ideia, eu vou fazer uma citação deles da página 111 aqui. Eles dizem o seguinte, passo a citar. Novamente, a emergência de uma nova revolução tecnológica reacende a polêmica com debates entre visões diametralmente opostas. Primeiro, daqueles que vislumbram um futuro brilhante, no qual a tecnologia liberta a humanidade da obrigação do trabalho, ou ao menos do trabalho duro, repetitivo, desestimulante, ao mesmo tempo que elimina doenças, promove a longevidade, o conforto e o deleite com novas possibilidades lúdicas e sensoriais, trazidas por novos e tecnológicos dispositivos, sistemas e ambientes digitais. Em posição contrária, antagônica, a daqueles que temem as consequências potencialmente nefastas da proliferação da tecnologia de forma intensa por tantos campos sensíveis como o trabalho, a medicina genética, o controle sobre as informações, sobre os veículos e mesmo sua aplicação no campo militar, criando novos e terríveis cães de guerra. Soma-se ainda o risco de desumanização das relações da própria consciência humana num cenário de pós-humanismo cibernético. Ele aqui fez uma citação indireta do Fukuyama, de 2002. Quando vocês lerem o texto, querendo um aprofundamento, vocês podem ir nas referências e encontrar lá o Fukuyama e assim ter acesso ao texto do Fukuyama. Citando diversos autores, eles vão mostrar que essas mudanças já estão acontecendo no cotidiano. Então, os avanços nas interfaces do usuário, né, permitem que os computadores respondam com mais eficiência aos pedidos de clientes, e aí reduz a necessidade da intervenção humana, o que gera o desemprego em determinadas áreas, né? Os computadores aumentando a sua capacidade e a tecnologia que dá suporte a eles crescendo nessa velocidade, nessa expansão que nós temos percebido, vai complexificar cada vez mais essas relações e
há ali um alto desempenho no reconhecimento de fala e processo de texto que vão permitir interpretações simultâneas, criações automáticas de textos complexos, análise de grandes volumes de texto para fins legais. Isso aí relacionado à área, vamos dizer, jurídica. Eles dão outros exemplos na área da medicina, né? E em vários segmentos do trabalho. Existem alguns aspectos que eles destacam no texto em relação às transformações nas interfaces entre pessoas e tecnologias, entre organização e tecnologia, ou seja, as empresas e a tecnologia, e entre o ser humano e a organização. Vale a pena aprofundar essa parte do texto, mas agora eu vou um pouquinho mais à frente, quando ele começa a descrever ali os campos de tensão. Então, nesses campos de tensão, ele coloca 4 grandes aspectos. O empobrecimento do trabalho, né? A opressão digital, a perda de conhecimento tácito e o risco de substituição. Eu vou agora conversar um pouquinho sobre esses quatro pontos de tensão. No primeiro aspecto, empobrecimento do trabalho e a interação entre as pessoas e as máquinas, ele coloca que tanto pode enriquecer, né, as atividades, como depreciar as atividades desenvolvidas pelo ser humano. No cômputo geral dessa parte do texto, ele é um tanto quanto pessimista, dizendo que há uma espécie de taylorismo digital que vai tornar essas ações, né, essas relações entre pessoas e máquinas muito mais favoráveis à realização do trabalho das máquinas. Então, nesse campo aí haverá um empobrecimento do trabalho em função da padronização, né, na divisão do trabalho em tarefas mais simples e capazes de uma execução que não demande qualificação profissional. Então, nesse primeiro aspecto, fica essa ideia, apesar de que ele inicialmente aponta alguns pontos que podem ser positivos e outros negativos, mas ele acaba ficando com a ideia que haverá um empobrecimento do trabalho. Bem, o segundo ponto que ele destaca, a perda do conhecimento tácito. Quando a gente fala em conhecimento tácito, a gente está se referindo àquele conhecimento da experiência, né? O conhecimento que a gente adquire no fazer diário, no cotidiano, um conhecimento empírico, vamos dizer assim. Esse conhecimento empírico, ao ser assumido, as tarefas sendo padronizadas a tal ponto que esse conhecimento tácito já não seja, vamos dizer assim, utilizado nesse novo processo de produção, haverá um momento em que esse conhecimento vai ficar sendo esquecido. E a perda desse conhecimento tácito ela é crucial, porque ao perder esse conhecimento do dia a dia, você deixa, quer dizer, as indústrias, as empresas deixarão de inovar também. Em muitas situações a gente tem visto, por exemplo, o caso da empresa Toyota, né, fabricante de automóveis, que muitos postos que os robôs já estavam ocupando voltaram a ser ocupados por pessoas, tendo em vista que as pessoas poderiam, então, a partir dessa análise crítica, né, da experiência que adquiriu durante os anos, identificar ali falhas que também ocorrem, né, e melhorando, então, esses processos. Então, essa experiência de trazer novamente pessoas para atuar onde as máquinas já estavam atuando, isso é um processo que já existe, porque há necessidade de um pensamento mais crítico, desse conhecimento tácito. A gente costuma falar do conhecimento tácito, conhecimento explícito, né? O conhecimento tácito, esse conhecimento empírico, da experiência, um conhecimento explícito mais ligado ao conhecimento científico, né? Mas esse conhecimento tácito é tão importante quanto o conhecimento científico. Então, um dos aspectos que os autores mencionam é exatamente a perda desse conhecimento tácito. Bom, um outro campo de tensão destacado pelos autores é a opressão digital. As empresas precisarão tomar algumas decisões e como elas vão organizar a empresa, no sentido de que
Você pode ter uma empresa com um arranjo centrado na tecnologia ou uma empresa com um arranjo centrado na colaboração, né? Eles distinguem, então, esses dois tipos de empresa, né? O foco, por exemplo, nas empresas centradas na tecnologia, obviamente seria a tecnologia. Já centrada na colaboração, a colaboração. Eles também, dentro de um quadro que apresentam no texto, sobre distribuição de funções, eles dividem, né? Há uma divisão no arranjo centrado na tecnologia, uma divisão clara entre planejamento, controle e execução, e no arranjo centrado na colaboração, funções que compreendem planejamento, controle e execução, mas não uma divisão clara, como existe no arranjo centrado na tecnologia. E o perfil dessas equipes? Centrado na tecnologia, haveria um perfil de equipe hierárquico, desigual, com alto grau de divisão de classes. Já no centrado na colaboração, um perfil mais homogêneo, com uma atuação complementar, colaborativa e em rede. Eu passo agora a fazer uma citação dessa última parte em que ele diz: a opção por um dos dois tipos determinará as escolhas essenciais que a organização fará em termos do desenho da sua operação, incluindo a forma de estruturação conceitual e desenho dos seus processos, o tipo de equipamento, maquinário, robôs e sistemas que serão adquiridos, o arranjo físico e mesmo o tipo de mobiliário, as políticas de remuneração, as estruturas organizacionais, a estrutura de cargos e salários, o estilo de liderança e o perfil da sua força de trabalho. O último ponto que ele coloca como um campo de tensão é o risco de substituição. Quando ele fala de risco de substituição, está focalizando exatamente determinadas atividades que as pessoas realizam hoje no campo de trabalho que poderão ser facilmente substituídas pela automação. Então, esse desenvolvimento da automação, o crescimento da robótica, da inteligência artificial, traz, por um lado, esse aumento do crescimento, da eficiência, da segurança, conveniência, mas, por outro lado, esses trabalhos de menor qualificação, incluem aí serviços administrativos, possuem alto risco de substituição pela tecnologia. Bom, vocês poderão chegar ao final do texto, né, terem uma visão um pouco diferente da que eu apresentei no início, de que entendo que esse texto seja um pouco mais otimista do que o que lemos anteriormente, aqueles que nós lemos anteriormente. Porque ele vislumbra ali uma grande possibilidade de novos empregos também. Então, muitos empregos não vão mais existir, mas novos serão gerados. E o que acontece é que alguns países, não estão atentos para essa mudança que a sociedade vai sofrer. Então, ele exemplifica com alguns aspectos relacionados, por exemplo, ao setor de serviços. Nós sabemos que o setor de serviços responde, em muitos países, por mais de 70%, né, dos empregos, né, do trabalho para as pessoas. E esse setor de serviços, em muitos casos, vai sofrer uma perda enorme. Então, para onde essas pessoas vão se dirigir? Elas vão precisar se qualificar. Os países têm que criar alternativas, então, de formação educacional que possibilite a crianças, jovens, adultos e mesmo idosos ocuparem esses postos que vão surgir. Apresenta várias possibilidades, mas também apresenta alguns pontos negativos. Inclusive, ele cita alguns autores famosos, né, e pessoas e empreendedores como Bill Gates, o Elon Musk, né, da Tesla, também o falecido cientista Stephen Hawking, que temem pelo crescimento exagerado, né, e não controlado da inteligência artificial. Eles têm uma visão muito pessimista caso a inteligência artificial não seja controlada e ela possa até vir desestabilizar, né, a humanidade. Fora isso, a visão do texto apresenta possibilidades futuras para o emprego, para o trabalho, mas ratificando que muitos postos de trabalho serão perdidos, né, em função
dessa nova realidade social e tecnológica.